Olá, amigos da Casa de Acolhida que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui de novo, para a gente conversar mais um pouco sobre temas importantes. Eu sou a Priscila, psicóloga, e antes de começar a falar especificamente do tema deste mês, eu gostaria de, como todos os meses eu tenho pedido em todos os vídeos, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, que se inscrevam para poder curtir e assistir, compartilhar os vídeos, e também das redes sociais, o Instagram e o Facebook. Hoje, na verdade, a gente vai falar sobre o tema crianças e adolescentes, tem muita coisa para falar sobre crianças e adolescentes, e eu vou hoje começar a falar um pouco sobre o desenvolvimento da criança, a socialização da criança e uma nova perspectiva de educação que a gente tem escutado muito hoje em dia, que é a disciplina positiva. Nós pensamos em falar sobre crianças e também adolescentes por estarmos no mês de outubro, que é o mês das crianças, comemorado o Dia das Crianças, e também o Dia de Nossa Senhora. Primeiro que, para a gente falar em termos de, do que é definido, do que é ser criança, porque a gente às vezes fica com um pouco de dúvida, quem é a criança? É considerado criança desde que a gente nasce, do nascimento, até os 12 anos de idade. E a adolescência, ela compreende entre 12 anos a 18 anos. Então, de 12 a 18 anos, somos adolescentes. Depois disso, viramos adultos. Isso, é claro, que é uma definição em termos de lei, não necessariamente que a gente considere. Às vezes, a gente olha o amadurecimento de uma pessoa de 20 anos e ainda fala assim, nossa, ele parece um adolescente. Porque adolescente tem questões de adolescente, mas por lei é essa idade que eu citei. E assim, por que é fundamental a gente cuidar dessa primeira infância, do nascimento aos 12 anos, Porque os primeiros anos de vida de uma criança, eles são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança. Quer dizer, os estímulos, as interações que ele desenvolve com aqueles que cuidam dele, com o próprio ambiente, eles são essenciais para impulsionar as atividades cerebrais dessa criança. Então, assim, do zero, de quando nasce aos 6 anos de idade, as crianças elas aprendem muito, e muito rápido. Não é à toa que hoje existem as escolas bilíngues, por exemplo, que são escolas que também colocam uma outra língua, que não a língua principal, que seria o português, para a criança aprender, porque eles encaram que é um momento que a criança mais consegue, na interação com a língua, aprender e aprender muito rápido. Então, assim, nessa fase de 0 a 6 anos, existem inúmeras conexões cerebrais. O cérebro está em processo de aprendizagem mesmo. Então, é muito importante que a gente sempre ofereça para essas crianças possibilidades de aprendizagem, porque ajuda no desenvolvimento, não é que ajuda, faz o desenvolvimento, constrói o desenvolvimento e tudo muito rápido. Em geral, as crianças nessa idade, de 0 a 6 anos, elas ingressam na escola, que é um mundo novo e um mundo cheio de possibilidades. Então, assim, lá na escola se desenvolvem muitas oportunidades de desenvolvimento das capacidades das crianças. Então, todas as capacidades que nós temos enquanto humanos, elas começam a ser desenvolvidas na infância, nessa primeira infância. Então, na escola, tudo isso começa a ser impulsionado.
E essas experiências na escola, né, elas teriam que ser, né, quase sempre muito significativas. Né? E por quê? Porque a criança vai levar, provavelmente, todas essas experiências, né, de um modo consciente ou inconsciente para o resto de toda a sua vida. Né? O percurso da vida ele fica muito pautado, né, nessas experiências da primeira infância. Né? Então, assim, a gente tem sempre que ofertar, né, que dar para as crianças, né, melhores condições para que ela consiga se desenvolver, experiências importantes, mas tudo isso com afeto, né, com respeito, com amorosidade, né, e também é muito importante que a gente consiga fazer isso num bom vínculo com a criança, né? Não é a criança, ela precisa ter um vínculo, né? O que é o vínculo? É aquele elo de ligação afetiva com alguém, né? Seja o professor, seja o pai, a mãe, a avó, um tio, os amigos. Então é importante que um bom vínculo seja estabelecido para que esse processo de desenvolvimento aconteça bem, né? E assim, a gente ouve muitas coisas a respeito da infância, mas de verdade, a criança ela deve ser respeitada como criança, né? Criança não é um adulto pequeno, criança é criança, com possibilidades de criança, com oportunidades de criança. Então, assim, existe um tempo que é esperado, né, em cada fase do desenvolvimento da criança que a gente tem que aprender a respeitar. Não adianta a gente apressar o tempo, né, que a criança não vai se desenvolver mais, né, porque a gente quer. Ela precisa, a gente precisa respeitar o tempo, os interesses da criança para aquela faixa etária, né? Então isso sempre tem que ser levado em consideração, né? E assim, também existe um mito de que as crianças, isso lá, né, quando o mundo começou, as crianças eram tidas como aquelas como se fosse uma tábua rasa, né? Quer dizer, não tem nada, as crianças não sabem nada, elas nascem sem saber de nada. Isso não é verdade, né? As crianças já têm competências, né? Elas são competentes, né? E elas podem e devem ter responsabilidade desde cedo, né? Responsabilidades que cabem naquele momento do desenvolvimento dela. Dentro da idade dela, ela pode ter uma certa autonomia, ela tem competência para desenvolver e ter responsabilidade sobre algumas coisas, né? Por exemplo, se a gente estimular a criança, né, para ter autonomia, realizando algumas ações simples no dia a dia da nossa família, então, existe uma tabela, né, mais ou menos, de 1 a 2 anos a criança já é capaz de tal coisa, de 2 a 3, mas nem vamos entrar muito porque a gente pode ter o nosso bom senso, né? Mas assim, as crianças pequenas, de 0 a 6 anos, elas já podem começar a arrumar suas camas, né? Não com 2, 3 anos, mas de 4, 5 anos, elas conseguem arrumar do jeito delas, né? Mas arrumar suas camas. Tem crianças que se interessam por lavar a louça, por cuidar da horta, colocar a mesa do almoço, do jantar, né? Então, essas coisas são muito estimulantes para o desenvolvimento interessante, né, da criança, né? Quantos adultos a gente reconhece que fala assim, nossa, mas eu não sei fazer nada, né? Muito provavelmente, né, não estou dizendo que seja só isso, mas não foi ofertado para esse adulto, quando criança, a possibilidade de fazer coisas, né, que fossem desse mundo, né, de estímulos e tal. E as crianças, elas aprendem, né, é o que a gente sempre fala, as crianças, elas estão sempre em percepção do mundo dos adultos. Elas percebem, elas olham para a gente, reconhecem o que a gente está fazendo, o que a gente fala, principalmente no meio da família. Então, quando a gente interage com uma criança, a gente serve muito como modelo para que ela internalize, né, valores, crenças, ideias, ações, né, nessa relação com o adulto. Então, não só com os pais, às vezes na escola, com os pais dos amigos, né, em geral, elas sempre estão olhando para a gente e observando, né? Então, a gente é um modelo para a criança. Então, o que de fato uma criança precisa? Ela precisa de uma presença, né? Ela precisa de uma presença de um adulto que vá ajudá-la, né, a construir este processo do seu desenvolvimento natural da vida, né? Então, uma presença com qualidade, uma presença com afetividade, né? E também que a gente possa encorajar essas crianças sempre que possível, né,
encorajar com confiança, né, com responsabilidade, para elas poderem compreender suas habilidades, né, contar para a criança quem elas são, né, dentro da idade que elas estão. A gente ainda continua conversando sobre esse assunto nos próximos vídeos, né, que vão se seguir, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Obrigada, até mais.